resolver e elaborar problemas que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Bom, o que é uma equação? Uma equação é uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. Então, toda vez que eu tiver uma igualdade, eu tenho uma equação. Por exemplo, se eu tiver assim, x igual a 5, isso daqui é uma equação? O que é uma incógnita? É um número desconhecido, é aquele valor que eu quero descobrir. Por exemplo, se eu tenho aqui 2x mais 1 igual a 3, esse valor de x eu não sei quanto que vale. Quando eu uso letra é porque eu não sei quanto vale, então eu vou usar a letra para representar esse número. Não sei quanto que é, então a gente fala que é o valor desconhecido, é a minha incógnita, é o que eu quero descobrir. Bom, o que é uma equação polinomial? Aqui eu trouxe alguns exemplos. É uma equação, por exemplo, 9x mais 1 igual a 3. É uma equação porque eu tenho aqui um sinal de igual. 8x mais 5 é uma equação porque eu tenho um sinal de igual e uma incógnita aqui também. X ao quadrado igual a 7, tem aqui o sinal de igualdade e tem uma incógnita também. E como que a gente resolve, então, uma equação polinomial? Bom, o resultado, essa forma é isolando o x. Agora eu posso ter equações com duas incógnitas. Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Arthur tem em sua carteira x notas de R$ 5 e y notas de R$ 20, totalizando R$ 100. Ou seja, ele tem algumas notas de 5 e algumas notas de 20. E no total, ele tem R$ 100. Então, como que a gente representa isso através de uma equação? Então, nesse caso, para eu saber se eu tenho x notas de 5, então o valor que vai representar essas notas de 5 é quando eu pego 5 vezes a quantidade de notas que eu tenho. Por exemplo, se eu tiver R$ 10 com notas de 5, então significa que eu tenho duas notas, porque 5 vezes 2 vai dar 10. Então eu multiplico aqui, ó, 5x mais 20y, no caso o y é o número de notas de 20. Quando eu somar essas duas, tem que dar 100, que é o que ele tem na carteira. Existem várias formas de a gente encontrar isso daí. Por exemplo, eu posso ter x igual a 4 e y igual a 4. Isso daqui vai dar 100 no total, né? Se eu tiver 4 notas de 5, isso daqui dá 20. E 4 notas de 20 vai dar 80. Quando eu somar esses dois, vai dar 100. Posso ter também x igual a 8 e y igual a 3, vai dar 100 também. Posso ter x igual a 12 e y igual a 2. E aí a gente vai representar essas possíveis soluções na forma de par ordenado. O que é o par ordenado? É quando eu escrevo as duas soluções utilizando esse formato aqui, ó. Eu coloco entre parênteses, escrevo o x primeiro e logo em seguida o y. Então, por exemplo, no primeiro caso, meu par ordenado ia ficar 4,4. Então, é o x aqui primeiro e o y depois. No segundo caso, ficaria 8, 3. E no terceiro caso, 12, 2. Tudo bem? Posso representar... Perdão, como que eu faço para encontrar esses valores? Bom, uma forma da gente fazer para encontrar esses valores é criar uma tabelinha, como por exemplo essa daqui. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela do x e uma coluna para o x e uma coluna para o y. E vou atribuindo valores para x. Então, por exemplo, se o x for 0, quanto vai ser o 5? Então, eu venho aqui na minha equação, ó. Se o meu x for 0, então 5 vezes 0 é 0, quanto que tem que ser o y para isso daqui dar 100? Então, eu vou substituir aqui e vou calcular quanto que vai ser o y. Bom, se isso daqui for 0, eu tenho que pensar 20 vezes quanto que vai dar 100. E calculo isso daqui. Então, como que eu faria para calcular? Então, ficaria 5 vezes 0 mais 20y é igual a 100.
Tá, isso daqui vai dar 0, então sobra aqui 2y igual a 100. O 2 eu posso passar para o outro lado dividindo, porque aqui ele está multiplicando. Então, 100 divididos por 2 é 50. Certo? E aí, assim eu vou... Perdão, aqui é 20, né? Aqui é 20. Então, quando eu dividir o 100 por 2, isso daqui vai dar 5. Então, y é igual a 5. Certo? Da mesma forma aqui, se o x for 1, bom, a minha equação ali é 5x mais 20y tem que ser igual a 100. Se o x for o valor 1, o meu aqui vai ser 5 vezes 1 mais 20y igual a 100. Então, aqui vai ser 5 mais 20y igual a 100. Passo 5 para lá subtraindo, eu vou ter 20y é igual a 100 menos 5, que dá 95. Agora, quando eu fizer essa divisão aqui, ó, y é igual a 95 divididos por 20, quando eu fizer essa divisão, isso daqui não vai dar um valor inteiro. E eu só posso ter valores inteiros para representar essa nota, né? Não posso ter 1,5 notas de 20. Não, posso ter uma ou duas, não dá para ter 1,5. Então, nesse caso aqui, a solução de y não é válida. Então, não vai dar certo isso daqui. Então, é por isso que eu deixei aqui um tracinho, não é possível nesse caso. Da mesma forma no 2 e no 3. Porém, quando eu tiver aqui o número 4 notas de 5, isso daqui vai ser possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha equação e no lugar do x, eu vou escrever, então, 4. Então, 5 vezes 4 mais 20y, que é igual a 100. 5 vezes 4 é 20, mais 20y, que é igual a 100. Passo 20 para o outro lado subtraindo, então eu vou ter 20y é igual a 100 menos 20, que dá 80. Pego 20 e passo para o outro lado dividindo, então y é igual a 80 divididos por 20 vai dar 4. Ou seja, eu vou colocar aqui que o meu y vale 4. Repare então que eu estou montando aqui alguns pares ordenados. Eu poderia continuar fazendo isso até o 12, enfim, continuar até onde fosse possível. Então, como que a gente resolve uma equação com duas incógnitas? Monta a tabela, coloco lá os valores possíveis para x, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou encontrando os respectivos valores de y, tá? Então, sabendo disso, você vai pegar lá no teu livro e você vai, então, resolver os exercícios lá da página 62 e 66, ou seja, exercício 1, 5 e 6. Faça esses 3 exercícios, então pausa o vídeo e faça esses 3, depois você retorna. Então, continuando. Então, a gente tem aqui um plano cartesiano. O plano cartesiano consiste em duas retas perpendiculares chamadas de eixos. Então, eu tenho o eixo que fica aqui em cima, que é o eixo y, e tenho o eixo que vai ficar deitado aqui, que é o eixo x. Esse eixo aqui na vertical é o eixo das ordenadas, e o eixo na horizontal é o eixo das abscissas, tá? Então, o ponto que fica bem aqui, ó, no meio, ele é chamado de origem, que é o ponto 0, 0, que é quando o x é 0 e o y é 0 também. Então, a gente vai representar por esse par ordenado 0, 0 e a gente vai chamar ele de origem, ok? Bom, para representar um ponto no meu plano cartesiano, o que eu faço? Bom, se eu quero representar esse ponto aqui, ó, 6, 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, no eixo x, vou pegar o número 6, afinal de contas, o 6 aqui representa o valor de x. Então, pego o 6 e coloco aqui. E o y é o 4, então eu tenho que achar qual que é esse ponto que
intercepta tanto aqui a ordenada x como, perdão, a abscissa x como a ordenada 4. Então, nesse caso aqui eu tenho o ponto A, certo? Bom, olha só, coloquei aqui outros exemplos de pontos, por exemplo, menos 3 e 2. Então, aqui eu tenho ponto menos 3 e 2. A minha abscissa é menos 3 e a minha ordenada é 2. Então, esse vai ser o ponto menos 3, 2. Tá? O plano cartesiano, quando os eixos dividem eles em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok? Bom, então agora a gente vai ver como que a gente pode representar uma equação que tenha duas incógnitas no meu plano cartesiano. Então, olha só, eu tenho aqui um exemplo, y menos 2x menos 5 é uma equação com duas incógnitas. Então, o que eu faço? Lembra que eu comentei? Faz a tabelinha e eu vou escrever aqui todos os possíveis valores de x, tá? No mínimo 3 valores eu tenho que atribuir, no mínimo 3, tá? Então, eu vou colocar aqui possíveis valores de x, sempre coloco 0, 1, 2, 3. E aqui eu vou colocar os valores de y. Como que eu faço para calcular os valores de y? No caso aqui, ó, eu passei o menos 2x para o outro lado positivo, então fica 2x menos 5 aqui. E aí é só eu calcular. Se o x vale 0, então aqui eu vou substituir por 0, então o y é igual a 2 vezes 0 menos 5. 2 vezes 0 é 0, então aqui o meu y vai ser menos 5. E aí eu vou fazendo isso em todas as possibilidades de x. Substituo e calculo quanto que vale o y. E o que eu vou encontrar aqui? Bom, eu vou encontrar todos esses valores de x. Então, quando x vale 0, o y vale menos 5. Quando x vale 1, o y vale menos 3. Ou seja, eu tenho aqui várias soluções para essa equação aqui com duas incógnitas. Como que eu vou representar essas soluções? Através de pares ordenados. Então, aqui, ó, onde eu tenho 0 menos 5, como que eu represento? Parênteses, primeiro o x, depois o y. Então, fica 0 menos 5. Já na segunda solução aqui, 1 e menos 3, 2 e menos 1. Ou seja, eu tenho uma sequência de pontos aqui que eu vou representar elas no meu plano cartesiano. Então, eu vou pegar aqui e vou coloquei aqui todas os meus pontos lá que eu encontrei, todas as soluções. Quando eu colocar os pontos, eu vou vir e traçar essa reta em cima dos pontos. Pego a régua e coloco lá, em cima dos meus pontos. Ou seja, o que eu fiz? Eu representei uma equação que tem duas incógnitas no plano cartesiano. E esses pontos que estão sobre essa reta são o que a gente chama de soluções possíveis para essa equação com duas incógnitas. Repare que, quando eu tenho uma incógnita só, eu consigo encontrar uma única solução. Mas quando eu tenho duas, eu vou ter infinitas possibilidades. Então, não posso dizer que a solução é tanto. Não, ela vai ter várias possibilidades. E todas elas estão representadas aqui, ó, nesse plano cartesiano, em cima dessa reta aqui, certo? Então, aqui, ó, peguei aqui todos os pontos que eu tinha e representei na minha reta. Feito isso, então, se você entendeu essa parte, eu te convido, então, a abrir lá na página 65 e dar uma olhada no passo a passo que tem nessa página. Ele vai fazer isso com algumas outras equações e você pode dar uma olhada em como que ele faz esse passo a passo. E aí, você vai na página 67 e resolve os exercícios 9 e 11. Esses exercícios que eu estou comentando são os exercícios das atividades que vocês precisam enviar. Vamos ver agora o que é um sistema de equação. Trouxe um exemplo aqui. Geraldo vai pagar duas contas, a de seu telefone e a de luz de sua residência. Os valores das duas contas juntas totalizam R$ 182. Então, para representar isso num sistema de equação, a gente vai chamar de x
o valor da conta de telefone em reais e y o valor da conta de luz. Então, juntas as duas contas dão 182. Então, eu posso representar isso dessa forma. X mais y é igual a 182. Bom, essa equação aqui pode ter várias soluções. A conta de telefone, por exemplo, pode ser R$1 e a conta de luz 181. Posso ter que uma vale 80, outra 102, somando dá 182. Posso ter 62 e 120, ou 58 e 60 e 123 e 40. Se eu somar cada um desses casos, vai dar 182. Então, todas essas opções são equações, são soluções dessa equação. Agora, tem uma outra situação aqui. O valor da conta de luz é o dobro do valor da conta de telefone, subtraído de 4. Bom, como que eu posso representar essa situação? Então, eu vou pegar lá, o valor da conta de luz, que é y, ou seja, igual ao dobro, ou seja, multiplicado por 2, o dobro da conta de telefone. Então, é 2x, só que subtraído de 4. Então, eu coloco 2x menos 4. Cheguei numa segunda equação. Essa segunda equação também vão ter várias soluções. Por exemplo, 10 e 16. Ou seja, se a conta de telefone for 10 e a conta de luz for 16, ou seja, eu vou ter que uma é o dobro da outra menos 4. Então, vai ser solução 100 e 196, 62 e 120, 58 e 60 e 113 e 20. Todas essas são soluções apenas desta equação. Juntando as duas equações, eu chego no que eu chamo de sistema de equações. Ou seja, olha só, eu vou representar as duas equações aqui com esse colchetes aqui, tá? Então, aqui no colchete, eu vou ter... deixa eu habilitar a caneta. Quando eu tiver o colchete, eu vou colocar as duas equações dentro deles, e isso é o que a gente chama de sistema de equações. Então, para resolver um sistema de equação, a gente precisa encontrar o par ordenado, que é a solução das duas equações ao mesmo tempo. Tem que ser das duas juntas. Na primeira equação, a gente tinha encontrado que uma das soluções que a gente poderia ter era 62 e 120. E essa daqui também é a solução dessa. Ou seja, a solução do meu sistema de equação é 62 e 120. Por quê? Porque é a solução dessa equação e é a solução dessa ao mesmo tempo. A gente tinha encontrado que uma das soluções dessa primeira equação era, por exemplo, 1 e 181. É válida para essa, porém não é válida para essa. Então, não é a solução do sistema de equações. Tem que ser solução das duas ao mesmo tempo. Mas como que a gente faz para resolver um sistema? Toda hora eu tenho que ficar pegando todas as soluções da primeira, todas as soluções da segunda? Não. Para resolver um sistema de equações, a gente vai usar dois métodos. O método da substituição e o método da adição. Então, vamos olhar cada um desses métodos, como que funciona. Então, olha só. Tenho aqui um sistema de equações, diferente do outro, mas é um sistema de equações. São duas equações com duas incógnitas, o x e o y. Como que eu resolvo pelo método da substituição? Então, eu vou nomear essa equação como equação 1 e essa como equação 2. E o primeiro passo é isolar uma incógnita. Então, eu vou pegar a minha equação 1 aqui e vou isolar uma das incógnitas. Lembrando que isolar é deixar sozinha no mesmo lado, em um lado da equação. Então, peguei aqui a equação 1 e o y que está aqui, passei para o outro lado para deixar o x aqui isolado. Então, eu cheguei nisso daqui, ó, que o meu x é igual a 18 menos y. Tá? E aí, o que eu vou fazer agora? O meu segundo passo vai ser substituir isso daqui na outra equação. Por isso que se chama método da substituição, porque eu vou fazer uma substituição aqui, ó. Onde tem x, eu vou substituir por 18 menos y. Afinal de contas, o x é igual a isso. Então, olha só, vou pegar a minha outra equação, que seria a equação 2 aqui, x menos y é igual a 2.
e vou no lugar do x, ó, tá vendo que eu pintei o x de rosinha aqui? No lugar desse x, eu vou colocar 18 menos y, tá? Coloquei entre parênteses para colocar evidenciado aqui que eu estou substituindo por x. E repetir o restante aqui da minha equação, menos y igual a 2. E agora eu consigo resolver a equação, o terceiro passo. Por quê? Olha aqui, ó, eu tenho uma incógnita só. Se eu tenho uma incógnita só, eu consigo resolver isso daqui. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, ó, menos y com menos y fica menos 2y. Eu tenho aqui que menos 2y é igual a 2 menos 18. Menos 2y é igual a menos 16. Então, o y é igual a 8. Então, encontrei o valor de y. Então, agora, o quarto passo é voltar à primeira equação e substituir o valor encontrado. Então, eu vou pegar a primeira equação, x mais y igual a 18, e no lugar do y aqui, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é y é igual a 8. Então, o que eu vou ter aqui? X mais 8 é igual a 18 e x é igual a 10. Então, uma dica que eu dou é que você vá lá na página 69 e lá tem todo o passo a passo certinho, igual eu estou colocando aqui. Você pode olhar o exemplo que o livro trouxe e ver como que faz e revisar isso. Tá. O segundo método para resolver é o método da adição. Tá? Então, eu tenho aqui um sistema de equação. E para resolver isso, eu vou colocar, tá vendo que eu coloquei uma barra cor-de-rosa? Você vai colocar uma barra aqui e você vai somar uma equação com a outra. Então, o passo é somar as duas equações membro a membro. Ou seja, eu vou pegar aqui onde tem x, eu vou somar com x. Então, menos 12 mais 6 vai dar menos 6. Mais 6 com menos 6 vai dar 0, ou seja, mais 6y menos 6y dá 0y. E menos 42 mais 12 vai dar menos 30. Por que funciona o método da adição? Porque quando eu somo aqui, faço essas duas somas aqui, isso daqui tem que resultar em 0. Ou seja, quando resulta em 0, esse termo aqui, ó, eu posso excluir. E aí eu fico com uma incógnita em uma equação. Então, eu resolvo isso daqui, ó. Menos 6x igual a menos 30, que é igual a 6x igual a 30. Ou seja, passo 6 dividindo, eu vou encontrar que x é 5. Encontrei o valor de x. E aí, o segundo passo seria substituir o valor encontrado em uma dessas equações. Pode ser a primeira ou a segunda, tanto faz. Ou seja, vou pegar ali a segunda equação. Eu tenho que 6x menos 6y é igual a 12. Vou substituir onde tem x por 5. Então, eu vou ter 6 vezes 5 menos 6y, isso é igual a 12. 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 6y é igual a 12. Passo o 30 para o outro lado, subtraindo. Então, menos 6y é igual a 12 menos 30. Ou seja, eu tenho que 6y é igual, menos 6y é igual a menos 18. Deixo tudo positivo e passo menos 6 para o outro lado, dividindo, eu vou chegar aqui, y é igual a 3. Ou seja, qual que é o par ordenado que é solução desse sistema? O par ordenado é 5, 3. Lembra que eu escrevo primeiro o x e depois o y. Então, a solução desse sistema é o par ordenado 5, 3. Bom, veja que o método da adição, ele é interessante de ser usado quando eu tenho isso daqui, ó, um número, um termo, que é o oposto do outro aqui. Porque quando eu somar e subtrair a mesma coisa, isso vai dar 0. Mas vamos supor que não tivesse assim, eu tivesse aqui, no caso, mais 6y. Como eu tenho dois termos iguais, eu poderia fazer o que a gente chama de manipulação, que é eu multiplicar toda a equação para que eu tenha, por um mesmo número, para que eu tenha exatamente o oposto. Então, eu teria que multiplicar tudo por menos 1. Fazendo isso, eu troco o sinal de toda a equação, então aqui ficaria negativo.
aqui também ficaria negativo e aqui também ficaria negativo. Ou seja, agora sim eu teria então dois termos opostos e quando eu somasse os dois vai dar zero. Então eu posso fazer essas manipulações, ok? Uma terceira forma da gente resolver é representando as equações no plano cartesiano. Então eu trouxe aqui um sistema de equação, tenho duas equações ali. A primeira, x mais y igual a 5 e a segunda, x menos y igual a 3. Para representar essas equações no plano, a gente faz aquilo que eu mostrei para vocês, cria a tabelinha, atribuo valores para x e vou encontrando os respectivos valores para y. Represento lá 3 pontinhos e traço uma reta. Faço isso tanto para a equação A como para a equação B. Quando eu traçar as duas retas, eu vou ver que existe um ponto em que elas se cruzam. E esse ponto significa que ele é a solução de uma e da outra ao mesmo tempo. Ou seja, a solução, por exemplo, desse sistema de equação é o ponto 4, 1, porque é o ponto em que elas se encontram, ou seja, onde o x é 4 e o y é 3. Ou seja, aqui é a solução do meu sistema de equações. Okay? Bom, o princípio dessa aula é o princípio de união. Trouxe aqui o texto de João 17, 21, que diz: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Num sistema de equação, uma equação em si, ela não traz uma solução, uma verdade. Mas quando ela está unida com as outras equações, ela traz uma única solução, uma única verdade. E da mesma forma, quando nós estamos sozinhos, a gente pode ter várias ideias, mas a gente não representa uma verdade, mas a nossa união mostra que a verdade que Jesus foi enviado, mostra que Cristo é a verdade. Então, o princípio que a gente pode tirar desse conteúdo é o princípio da união, que a gente precisa estar unido para que o mundo possa crer que Jesus foi enviado a nós.